O corre-corre do dia a dia, a inovação em nome do progresso, está sempre à frente para garantir aquela fatia de mercado. Essa é a missão do empresário. O empresário que acorda cedo, dorme tarde, sabendo que seu objetivo pode ser alcançado. E com a ideia de levar até você, telespectador, um pouco desse mundo, dessa loucura do que o empreendedor vive, seus produtos e serviços, começa a partir de agora o programa ABC Negócios. Um jeito diferente de fazer negócios. A prioridade aqui é o seu produto. Boa noite para você que nos acompanha através do canal 3 da NET e também na fanpage, ou seja, simultaneamente no Facebook TV Grande ABC. É uma alegria encontrar com você em mais um dia, em mais uma noite. E o assunto desta noite é estampagem. E a gente vai falar a respeito disso. Olha, se refere a um conjunto de operações executadas na matéria-prima bruta, de forma que geralmente se obtém ao final do processo. Um produto acabado em termos de forma e dimensões. As operações são executadas geralmente com auxílio de ferramentas instaladas em prensas. Estampagem é um processo de fabricação realizado a frio, no qual uma chapa é colocada sobre uma matriz e submetida a uma força de punção, de maneira a adquirir a forma geométrica da matriz. E assim a gente começa o nosso bate-papo dessa noite. Para isso, recebemos aqui em nossos estúdios o empresário Jefferson Lunardon, diretor-presidente da JR Agora Uniformes. Boa noite, seja bem-vindo. Uma ótima noite para você também. Obrigado. Olha, queremos saber um pouquinho a respeito da sua história, do seu trabalho e de tudo como começou. Eu fiquei sabendo dos bastidores, agora conta para eles lá. Ó. Então, a JR, nós estamos hoje em Sorocaba, São Paulo, vizinho aqui de vocês, e atendemos aqui, né, várias pessoas, várias empresas em São Paulo, também no Vale do Paraíba, mas a JR Uniformes começou em 1994. Uma pequena brincadeira, né, como nós tínhamos conversado nos bastidores, e se tornou hoje uma grande indústria em Sorocaba. E hoje, a sua história hoje, ela é perfeita, tem um monte de pedidos, um monte de parceiros e tal, mas tudo foi sempre assim? Não foi sempre assim, né? Eu já estou no ramo desde 1994, mas por volta de 2000 eu tive eu quebrei pela primeira vez, como eu tinha conversado, né? Mas por conta do quê? Então, você falou que era por causa de 3 centímetros? Então, por causa de 3 centímetros eu acabei quebrando pela primeira vez. Né? E aí eu perguntei pro Jefferson, mas como 3 centímetros você quebra? Atenção, empresário, atenção você, empreendedor, atenção você que está pensando em fazer um negócio. Presta atenção nessa história, que é interessante. Aliás, não só preste, mas participe. Ó, por 2 meios, 2 veículos. O WhatsApp 942429397 e também aqui, ó, no Facebook TV Grande ABC, 3 centímetros. Foi isso, então, não sei se você lembra, na época lançou uma grande empresa no mercado brasileiro, que é a DirecTV, né? Eu com 20 anos, como eu comecei com 14, mas com 20 já bem estruturado, já começando a engatinhar, eu fechei um grande contrato com a DirecTV, onde tinha uma logomarca grande, que era o D, né? Não sei nem se pode falar da DirecTV aqui, mas eu acho que nem tem mais. Vamos lá, segue. A Sky que comprou a DirecTV. E tinha uma frase embaixo, o mundo é seu, né? E a distância da frase para a logomarca era de 5 centímetros. E com a minha falta de experiência nessa época, eu acabei cortando a frase e juntando a logomarca com a frase. Para facilitar o trabalho. Para facilitar o trabalho, porque é mais perto. Óbvio, eu consegui. Óbvio. Como era muito uniforme, era 500 conjuntos na época de brim, onde as pessoas que fazem manutenção usavam. E vamos colocar hoje que custaria uns 40 mil reais. E naquela época era muito dinheiro, porque eu estava começando, né? E por causa desses 3 centímetros de eu ter cortado e juntado a frase, quando eu fui entregar,
a pessoa que encomendou falou assim, você mexeu na logomarca e isto nós não vamos aceitar. Aí eu perdi tudo, literalmente. Eu tinha o meu primeiro computador, tive que vender para ressarcir, carro eu vendi, tudo eu acabei vendendo, mesmo assim eu não consegui liquidar. Aí por uma bênção de Deus aí eu encontrei um concorrente que comprou essa mercadoria minha para me sanar pelo menos o meu prejuízo, né, de ter das malhas e tal. E ele conseguiu consertar, fazer um negócio lá e vender. Então, mas eu tive que começar tudo de novo. E nesse recomeço, obviamente, que vem os aprimoramentos, né? Sem dúvida. Você falou que você conheceu uma pessoa, ficou ali vislumbrado com o que viu e tal, para poder fazer aquele trabalho, ela te presenteou, avançando um pouco nisso, você despertou para esse caminho. Mas esse meio, esse trabalho, também veio num processo e hoje não se faz mais daquela forma. Né? Não. Aquela época eu trabalhava muito manualmente, não tinha tantas máquinas, então o trabalho era bem mais rústico, né, como a gente pode falar. E agora não, com equipamentos, com 20 colaboradores internos, mais vários colaboradores externos, ficou muito mais fácil. Mas naquela época era muito difícil e a gente sofria bastante, mas eu penso assim, que tudo tem o seu tempo, o seu degrau, e para você chegar lá e alcançar. Tá certo. Olha, quero mandar um abraço aqui pro Rogério. Ô, Rogério, tem que até colocar uma música quando você entra, até porque você é um queridão do programa, tô sempre aguardando aí, comento às vezes, né? Poxa, não observei ali o comentário, embora ele estivesse acompanhando o programa, não tava ali comentando. E aí, ó, fica um grande abraço pro Rogério Radats, sempre junto com a gente. Boa noite, Maurício, toda TV Grande ABC, todo o Grande ABC também. Outro grande pra você, viu, Rogério? José Maria Couto Júnior, boa noite, Maurício. Boa noite para você, José Maria Couto Júnior. Eu quero também estender esse abraço aos conterrâneos aqui, do irmãozão aqui, Jefferson, e de todo o pessoal ali de Sorocaba, onde mais? Nossa, ali tem muitas cidades, São Roque, Itapetininga, Itu, Mairinque, coladinho com Sorocaba ali coladinho, Votorantim, e aí vai. Bom, falando um pouquinho a respeito dessa área, hoje o uniforme, quando o empresário chega para você, Jefferson, ele diz assim, olha, eu quero um uniforme assim, eu já quero com essa textura, com esse tecido, ou você faz o papel de orientador também, olha, não, pro teu caso, no caso é para açougue, no teu caso aí é para supermercado, no teu caso aí é para uma loja de estética, ou uma clínica que seja, no teu caso aí é para um posto de gasolina, então tem aí as suas referências de acordo com o produto do cliente. Né? Sem dúvida nenhuma. Há uns 12 anos atrás, muitas pessoas vinham me falar, viu, esse negócio de uniforme é uma coisa secundária, então não acredite muito nisso, talvez você não tenha tanto sucesso, né, porque é meio supérfluo, não é, a empresa acaba deixando isso para segundo plano. Agora, se eu tivesse escutado aquela turma naquela época, eu talvez não estivesse onde eu estou hoje. Mas hoje, felizmente, o uniforme é o cartão de visita da empresa. Então, de preferência, todas as empresas devem usar uniforme, porque sem uniforme dá o ar de desorganização. Com o uniforme, você acaba criando um clima organizacional diferente dentro da sua empresa, a ponto do colaborador se sentir muito bem vestindo um uniforme muito bom. Então, assim, nós orientamos sim o empreendedor com o quê? Com qualidade, né, com durabilidade. A gente não quer vender uma vez só, a gente quer vender para sempre. Como eu te falei, eu atendo grandes empresas como McDonald's, Leroy Merlin e assim, várias empresas em nível Brasil, inclusive grandes franquias. Então a gente precisa ter uma equipe técnica perfeita que oriente sim, além de eu atendo grandes empresas, mas os meus colaboradores atendem todo tipo de empresa. A partir de 30 peças hoje a gente fabrica. Então tem que orientar a ponto do cara se sentir muito satisfeito, porque o cliente é tudo para minha empresa hoje. Não, sem dúvida, acho que para todas as empresas você tem que identificar, né? Você tem que saber qual é a necessidade para um aprimoramento, para o objetivo, pelo menos o foco ali do que ele tem e tal. A gente não tem aqui um pouco do material, até porque foi tão corrido essa presença do Jefferson no programa, nem deu tempo de falarmos, olha, traz aí algumas opções para a gente mostrar um pouco disso. Mas ele fez diferente, ele encaminhou algumas fotos e a gente pode, através dessas fotos, falar um pouquinho
pouquinho a respeito do trabalho do Jefferson. Vamos ver se está aí à disposição para gente um pouquinho, olha lá, ó. Essa parte aí, descreve pra gente, Jefferson. Então, esse é o nosso showroom, um dos lados do nosso showroom, onde você tem blazer, jaquetas, calças, camisetas para formatura. Eu tenho a maior empresa no Brasil hoje de camiseta de formandos para o Brasil inteiro. Legal. É um site que eu tenho, inclusive eu passei aí, que é camisetasformandos.com.br, onde eu atendo todas as escolas de ensino fundamental e médio, particulares, municipais e estaduais no Brasil inteiro. Legal. Atendendo eles. Então aí nós temos todo tipo de uniforme que você possa imaginar. Tecidos, materiais, tamanhos. Você, por exemplo, trabalha, eu preciso lá na escola, tem necessidade, por alguns casos e motivos, pessoas com tamanhos plus size e tal. Você tem? A gente já empresta. Quando a gente vai oferecer o nosso produto para qualquer tipo de segmento, para qualquer área, e o cara, vamos supor, eu vou atender uma empresa onde a parte administrativa, né, que é a parte que administra toda a empresa, precisa de uniforme diferenciado. Então a gente empresta todos os tamanhos femininos, todos os tamanhos masculinos, para que saia tudo certinho, para que não tenha nenhuma devolução e não tenha nenhum desperdício pro cliente. Porque tem gente que não passa isso e aí acaba sobrando muita P, muita peças tamanho P, muitas peças tamanho G. Então a gente faz com que isso saia perfeito e o cliente obtenha uma lucratividade melhor. Sim, sim, muito bom. Bom, a gente segue falando também de outros produtos. Então, essa é uma parte, mas tem outras coisas para a gente falar dentro do trabalho, dentro do universo Jefferson lá no Nardon. Não é? Vamos falar um pouquinho de algo mais. Então, nós temos um site também para os seus telespectadores que queiram conhecer o nosso trabalho daqui do ABC ou daqui de São Paulo. Olha lá, tem outras fotos, olha lá. Isso daí são clientes que vão nos visitar lá, inclusive são clientes que a gente montou um grupo de empresários lá, né, onde eu te falei. Aí geralmente isso são visitas, onde eles vão lá nos visitar e para a gente fechar negócio. Legal. Então essa é uma empresa muito famosa em Sorocaba do nosso amigo e irmão Alfredo Piffer. Ele tem uma empresa chamada Tecnoprint lá em Sorocaba. Um abraço, o Gesiel também. Legal, um abração pro Gesiel, pro Alfredo. Essa é a turma da Inove, você deve conhecer, o nosso amigo Márcio, né? Sem dúvida, Márcio, uma empresa, Renato, um abraço a todos. Uma das maiores empresas de marketing multinível hoje no Brasil, onde a gente tem o prazer de fazer todos os uniformes da Inove Life. Segue, vamos embora. São grandes empresários também de Sorocaba. Valdir Paisani é empresário no ramo industrial, onde ele trabalha com caldeiraria e tudo mais. O Newton trabalha com tecnologia, faz parte do nosso grupo de empresário Master Business lá de Sorocaba. Isso. E isso aí, bom, a gente fechou um pouquinho, mas vamos avançar nessa questão do grupo de empresários, de outros trabalhos que o Jefferson também atua e participa. Então, você está falando da parte de empresariado, do uniforme, vamos falar do Master Business também. Isso, vamos começar pelo Master Business. Essa é uma ideia que já existe em todos os estados, acho que no Brasil. Foi uma ideia que aqui em São José dos Campos já existe um grande grupo chamado MBM Minds, né? São mais de 200 empresários, onde eu participo há 3 anos. E eu queria muito trazer isso para Sorocaba. Então eu me juntei com mais 3 empresários, 3 diretores. Eu sou um dos diretores, que é o Newton, da Escola Paulista de Coaching, então, o vamos Thiago. Lá, passo a passo. O Newton, um abraço, você da Escola Paulista de Coaching. Tá acompanhando a gente, não é? Deve estar sim. É isso aí, quem mais? Se ele não estiver dando aula, ele tá. Aí tem o Thiago, que trabalha com comunicação, e tem o Dr. Guilherme, que é um advogado também. Então nós 4 estamos conduzindo esse grupo de 40 empresários que está crescendo, tem apenas 4 meses. Então é um outro projeto, outro projeto, porque a gente precisa reunir todo mundo junto, a gente consegue crescer, colaborar com o crescimento do outro dentro dos valores, que é muito importante. E inclusive o Dilo, hein? O Dilon, grande parceirão, grande irmãozão, grande tá aqui, abraço, né? para ele, nosso cliente também. Legal. Ednei, marcas, patentes, aí JR, Ednei. Uniformes, tá aqui. Ednei é do Master Business também. Valeu, obrigado pela companhia. Grande abraço pro Ednei. Tá acompanhando aí, gente. Tá sim. Gesiel Gomes, parabéns ao grupo de empresários Master Business. Olha o Gesiel aqui. O Gesiel também é um dos membros lá, trabalha com energia fotovoltaica, ar-condicionado, um grande empresário lá de Sorocaba. Legal. E o Ednei?
O Ednei é marcas e patentes. Marcas e patentes, tá bom. Marcas e patentes. Vamos lá referenciar todos esses parceiros, esse pessoal aqui que acompanha a gente. E claro, tiver mais algumas imagens, coloca pra gente. De qualquer forma, a gente vai falando aqui. Se as pessoas quiserem conhecer o site, tem foto de todo tipo de uniforme lá. Lá, né? Isso Qual que é o também. endereço do site? É jrestamparia.com.br. JR Estamparia. Mas então quer dizer que se entrar por esse, ou até jruniformes.com.br também é nosso. Vai. Isso, vai linkar com os dois. De qualquer forma, ter noção. Ou curta a nossa página, né, no Facebook, que é facebook.com/JR Estamparia. Ah, legal. Facinho também para você acompanhar tudo isso. Bom, vamos falar. É interessante voltar um pouco para falar do Jefferson, porque ele estava um dia na casa de uma pessoa e encontrou lá o Mickey. Como é que foi? Poxa, cara, essa é uma história bacana. Poucas pessoas conhecem, porque é o que eu te falei. Eu coloquei como missão de vida dividir um pouco da minha história com os adolescentes nas escolas, né? Que o fez despertar posterior a isso um ponto assim, ó, poxa, por que eu não posso ser palestrante? Mas conta aí. Isso, é isso mesmo. Inclusive eu estou fazendo oratória, né, na Vox em Sorocaba, também é uma escola formidável, onde a gente está fazendo oratória lá. E com 14 anos eu comecei a pintar camisetas à mão livre, porque eu sou muito bom em desenho, sempre fui um copista, né? Então desenho facilmente qualquer coisa olhando, diminuo e aumento. E eu comecei a fazer aquela grande marca famosa, Fido Dido, em 1990 estourou. E eu pintava aquilo à mão livre, né? Na camiseta. E usava e acabava vendendo para alguns amigos na escola. Isso eu estava na 8ª série, no ginásio. E aquilo lá me despertou de uma forma que eu achei, puxa, poderia ser uma profissão. Mas a gente jovem ainda, né? Adolescente. Aí um certo dia um amigo me convidou, falou assim, você não gostaria de ir na minha casa? Vai ter uma festinha, um bailinho lá, aí você aproveita e dorme lá. Eu falei, cara, vou sim. O nome dele é Sérgio, mora em Curitiba, a irmã dele é Fernanda. E a gente criou uma amizade muito grande a ponto de eu ir participar lá da festa dele e acabei dormindo. Quando eu acordei no outro dia, dormi na sala, eu me deparei no sofá da sala dele com um monte de guardanapo, tudo pintado da Disney. Então tinha Mickey, Minnie, Pateta, Pato Donald, tudo ali, uma coisa mais linda, estampas grandes e tal. Eu acordei e fiquei encantado. Aí eu falei, o que é isso e tal? Aí eu fui lá no quarto dele, acordei ele, falei, o que é aquilo lá e tal? Aí ele acordou meio assustado, falei, não, aquilo ali é minha mãe que pinta. Eu falei, mas como assim? Não, minha mãe que... Mas como? Você tem que me mostrar e tal. Minha mãe tem um ateliê lá no fundo, né? Pera aí que eu já te levo. Aí me levou lá no fundo. Quando eu vi, rapaz, uma coisa que eu levava o dia inteiro para pintar uma camiseta. Aquele processo antigo. Que eu fazia à mão livre, com tinta acrilex. Ela fazia tipo 20 guardanapos em meia hora. Tudo colorido. Aí ela me ensinou ali na hora, me mostrou tudo como que faz. Eu fiquei encantado com aquilo e fui embora imaginando que um dia eu poderia ter aquilo. E continuei pintando e tal. Aí passou uns 3 meses, né? Ele me chamou de novo, esse meu amigo chamado Sérgio, né? Falou, vamos em casa, minha mãe quer conversar com você, né? Eu falei, cara, vou sim. Aí cheguei, fui na casa dele, entrei e tal, aí a mãe dele estava tomando café, eu tomei café com eles. Aí a mãe dele pegou e me deu uma notícia que mudou a minha vida. Ela chegou e falou assim, eu vou embora para Curitiba porque meu marido foi transferido para Curitiba. Nós já éramos de lá, então eu tô querendo, a gente vai voltar para lá, né? E eu não quero mais mexer com pintura. Eu não quero mais mexer com isso. Eu gostaria de dar de presente para você tudo isso que eu tenho aqui. Olha. Cara, aquilo, a partir daquele dia mudou a minha vida. Porque tudo que ela tinha, além dela ter me ensinado, ela doou para mim. Aí dali em diante eu comecei a me aprimorar e aprendi com ela. Eu lembro que eu levei umas 3 viagens para levar tudo que ela me deu para casa. Você tinha qual veículo? Carrinho de mão. Tinha veículo, carrinho de mão, né? É o carrinho de mão. Tinha 15 anos, né? Eu peguei o carrinho de mão do meu pai que estava mexendo com obra e tal e fui bardeando tudo pro fundo. Meu pai também foi um cara que eu tenho gratidão pro resto da minha vida, porque meu pai foi meu herói e ao mesmo tempo ele também me pegou. A minha história é muito grande. Eu fiz Senai porque meu pai queria que eu fizesse, mas não era o que eu queria. Aí, a história é muito grande. Aí uma outra oportunidade, a gente continua. Mas aí deu tudo certo, meu pai me cedeu o fundo da casa dele também para me começar meu ateliê, aí
foi crescendo, Seguiu a história. crescendo, crescendo. E onde é que está essa senhora aí? Essa senhora mora em Curitiba hoje, lá em Curitiba, no Paraná. Bom, se ela tiver a oportunidade de acompanhar também, ou se estiver acompanhando, manda um abraço para ela, Jefferson. Não, aproveita, como é o nome dela? Então, cara, você acredita que o nome dela é totalmente diferente? Eu esqueço o nome dela, mas Fica aqui um abraço para a precursora desse trabalho ou dessa história linda do Jefferson Lunardon, que teve esse início inspirado nessa senhora. Então, essa senhora que está acompanhando a gente em Curitiba, mas a família você comentou de algumas pessoas. É uma falha da minha parte, porque por o nome dela ser diferente, o programa foi rápido, acabei não pegando. Mas o filho dela, que estudou comigo, chama Sérgio. O Serginho, né? E a Maria Fernanda, que era filha, tinha um casal. Então, o Sérgio, Maria Fernanda e a mamãe, que está em Curitiba acompanhando. E ele está aqui, ó, meninão, fazendo todo esse sucesso e contando um pouco dessa história pra gente. Realizar sonhos, eu acho que você também trabalha nessa questão, porque Sim. não só voltado ao mundo empresarial onde atua, nessa nova empreitada de poder somar forças e fazer um trabalho em conjunto, mas também realizar desejos, realizar sonhos por outro lado, podendo concretizar a ideia de empresas ou de pessoas comuns mesmo, colocarem ali estampadas nos seus uniformes, nas suas roupas de trabalho, ou até mesmo num grupo. Como é gostoso a gente chegar numa empresa e ver todo mundo organizadinho, com uniforme. O mais gostoso ainda é falar para você que eu faço uniforme para empresas que começaram do zero e hoje estão há mais de 10 anos com a gente, entendeu? Pessoas que eu praticamente comecei, vou te dar um exemplo, tem uma grande empresa em Sorocaba chamada, vou fazer propaganda aqui. Vamos embora. Pastelaria Tami. Tá, um abraço pro pessoal da Pastelaria Tami. Vou lá a Priscila, comer um pastel. Tem a Priscila, tem o James, tem o Christian, que são os irmãos, né, fundadores, Dona Tami também, que é a precursora de tudo. Já que nós falamos do pastel, eu quero falar do refri que eu quero lá tomar com a família Momesso. Então, a família Momesso. A família Momesso está nos acompanhando aí da Vedete, que eu era muito pequenininho, devia ter os seus 15 anos de idade, ali com família na Nogueira Padilha, em Sorocaba. Então, deixar um abração para todo mundo aí e poder um dia comer esse pastel aí e tomar o refri da Vedete. É isso mesmo. Existe esse nome, Vedete, ainda não? Claro! É um dos maiores refrigerantes de Sorocaba, Vedete. Maravilha! Muito bom mesmo, é excelente. Eu lembro, ainda tem o gosto na boca. E volta lá que você vai se esbaldar de tomar refrigerante. Mas esse pastel é bom também. É um dos melhores pastéis que eu já comi no Brasil. É muito bom. Não é que eu tô fazendo propaganda dela não, mas se você for lá, é fila para entrar, é muito grande. E ela começou na feira, cara. Todas as feiras nos bairros, ela começou lá e a gente começou junto e tal. Hoje ela está expandindo, inclusive um dos irmãos montou franquia, entendeu? De mini pastéis, né? Onde também está tendo um sucesso grande agora, está começando agora com as franquias, porque é muito saboroso e Sorocaba adora pastel, adora caldo de cana. Refrigerante da Vedete. Quem não gosta do refrigerante da Vedete, né? É bom demais. E assim a gente pode falar um pouquinho, enfim, dando sequência, mas ao mesmo tempo já te agradecendo pela presença e fazendo um convite para os demais empresários que estão nos acompanhando. Pode lá dar o seu recadinho e poder agradecer aí a presença, fazer o convite para as pessoas conhecerem a sua empresa, não só através do site, fazer uma visita lá. Então, isso, para mim é um enorme prazer vocês poderem estar em Sorocaba, curtirem a gente lá, na rua Serafina Milego La Torre, número 400, no Jardim Vera Cruz, em Sorocaba. Será um enorme prazer tomar um café lá com a gente, conhecer toda a nossa estrutura. E se vocês não puderem, nós temos um showroom móvel também, eu não comentei isso, com closet, onde a gente leva a nossa empresa na sua empresa. Então fica aí o convite, qualquer um que seja empresário ou não, ou comprador, ou algo assim, pode nos ligar, fazer meu contato, tem meu contato pessoal também. Tá certo. Que a gente pode estar passando isso para os seus
telespectadores. Com certeza. Eu quero aproveitar aqui e deixar um abraço para o Jefferson Lunardon, diretor-presidente da JR Uniformes, agora anteriormente JR Estamparia, camisetas e uniformes, e aí você poder conhecer um pouco desse trabalho fantástico. Então você pode acessar o site, tanto o JR Estamparia, como também o JR Uniformes, né? Então aí dessa forma tem um melhor contato, uma conexão mais forte, e assim conhece toda a linha de produtos. O Jefferson é muito acessível, portanto dá para falar direto e reto com o presidente e poder ter aí a orientação, acima de tudo, ter a orientação do que você pretende fazer para que faça assim, faça bem, faça melhor, faça bem feito. Então, olha, não deu dessa vez de a gente poder conferir um pouco aqui, pegar nos materiais e mostrar um pouquinho, mas fica o convite para uma próxima visita. Sem dúvida. Aqui, Sorocaba é logo ali. Isso aí, do lado. Não é como o mineiro fala, mas é pertinho. É pertinho. E através do Face, então, ficou mais fácil para a gente se comunicar com todo mundo por lá. Então, quero deixar um abraço para todos aí de Sorocaba e região, os amigos, parceiros, irmãos aqui do querido Jefferson. Que nosso arquiteto abençoe a todos. Muito obrigado pela visita e pela presença. Eu que agradeço. Viu? Obrigado mesmo. Quero cumprimentar minha amiguinha, a Júlia Pizzuto, a Gabriela Pizzuto, ó. Beijinho pra mamãe Sula, pro papai Lino, pra toda a família Pizzuto, diretamente de Nápoles, belo. Quero cumprimentar ainda o meu querido amigo Eric do Espaço Visual, a Cláudia, que me veste todos os dias, Cláudia Meson, fica ali na Rua Piauí, 1064, São Caetano, telefone 4225-1127. Ali você vai encontrar aluguel e venda de roupas para festas, vestidos, ternos, veste a madrinha debutante, daminha, noivos e noivas. Convidar você, empresário, para vir até aqui, falar de seus produtos e serviços. Portanto, entre lá no meu site mauriciosanches.com.br, no ícone contato, faça um contato com a gente. Tem até meu telefone lá, pode ligar também e estar aqui falando com alegria, da mesma forma que o Jefferson assim fez, dos seus produtos, serviços e, acima de tudo, da sua história de vitória. Fique agora com as dicas do programa ABC Negócios, na sequência, Jornal Grande ABC Notícias. Obrigado, até amanhã. Tchau, tchau.